começa a dividir um pouco os terapeutas, tá? Porque tem os terapeutas mesmo, que tem a profissão terapeuta, tá? E para isso você não precisa ser psicólogo, você não precisa ter formação superior, você precisa ter um estudo em alguma área, alguma técnica e ter prática, segurança para trabalhar com aquilo, tá? Existe esse terapeuta que é o profissional terapeuta, que ela é a profissão dele. E do outro lado existe um monte de aspirante a terapeuta, tá? Existe uma diferença muito grande, tá? Então você vai ver assim, hoje em dia tá cheio de terapeuta, todo mundo é terapeuta, é coach, é isso, é aquilo. Aí você começa a olhar mais fundo, não. Uma pequena parcela é terapeuta de fato, uma pequena parcela é coach de fato, tá? E um monte de gente que tá ali naquele bolo, na verdade, não é. Na verdade, é aspirante a. Como que eu sei que eu sou aspirante a? É quando você ainda não tem a estabilidade. Então, aquilo é instável, sabe? Às vezes você atende, às vezes não, às vezes tem cliente, às vezes não tem. Às vezes você tem que fazer um outro trabalho ali para colocar mais dinheiro, né? Porque você tem que complementar a renda. Então, tem aquela instabilidade. Isso não é uma pessoa que ainda tem aquela profissão, ainda está aspirando. Tem problema você ser aspirante a terapeuta? Claro que não, todo mundo começa assim, tá? Todo mundo começa assim, meio que vai, não vai. Você não vai de uma hora para outra ser o profissional terapeuta, você faz uma transição. Mesmo quem, desde o início da vida profissional, já escolheu ser terapeuta, psicólogo, vai começar assim, né? Qual que é o problema? É você ser aspirante a vida inteira. O problema é você ficar parado nesse lugar. Então, quando a gente começa, a gente não tem ainda essa estabilidade. Às vezes tem cliente, às vezes não tem, né? Às vezes eu quero aquilo, às vezes eu me irrito e quero largar tudo, também não vou ser mais terapeuta, porque não dá certo, porque tem que aparecer na internet, eu não consigo aparecer. Aí você faz o conteúdo e apaga e desiste, aparece lá nos stories, depois você para de fazer stories, né? Então você tá naquele início, que é normal. Você tá meio cambaleando, não tem estabilidade. Então, você ainda é um aspirante, ainda você não é um profissional, tá?